Bom, vamos lá pessoal, agora vamos estudar um pouco aí de lançamento horizontal. Quem já estudou lançamento oblíquo vai ter facilidade aí para entender horizontal, porque podemos utilizar as mesmas equações que utilizamos aí no oblíquo, né? Porém, o horizontal eu acho que é um pouco mais simples. Então, como é que funciona um lançamento horizontal? Imagine que no esquema que eu tentei representar, ó, imagine um corpo vindo em movimento, né? A gente percebe que quando o corpo está nessa posição, ele tem velocidade na direção x, tá? Ele não tem velocidade na direção y, nem de subida e nem de descida. Então, primeira coisa que a gente tem que observar, a velocidade y dele é zero. E a velocidade x? A velocidade x é sempre constante. Então eu tentei representar um vetor aqui para x. À medida em que ele vai caindo, olha o que vai acontecendo. O y, que não existia aqui, começa a surgir. Quem faz esse y surgir? A gravidade local. Então ele vai caindo, a gravidade atuando sobre o corpo, o y vai aumentando, ó, até ele chegar no solo com o y máximo, e o x sempre se mantém constante. Então, a observação do exercício ou do estudo de lançamento horizontal é a seguinte: na direção x eu tenho movimento uniforme com velocidade constante, e na direção y eu tenho um movimento uniformemente variado, que a aceleração da gravidade faz com que a velocidade vá aumentando com o decorrer da queda. Então, na horizontal, como o movimento é uniforme, ele tem velocidade constante, não possui aceleração, a única equação que a gente pode usar é velocidade, ΔS sobre ΔT, né? Só que para usar no lançamento horizontal, nós colocamos x, né? Velocidade x é igual a ΔX. O que é o ΔX? É o alcance horizontal. Olha aqui o ΔX, alcance horizontal, que é a posição de onde ele foi abandonado até onde ele tocou o solo. Esse é o ΔS que a gente usa no lançamento horizontal como ΔX. E o tempo? Que tempo é esse? É o tempo de queda, é o tempo que ele gastou para cair. Então eu vou ter que achar o tempo de queda para poder jogar na equação, tá? Só essa equação aí que eu tenho para o ΔX. Se alguém tiver perguntando, mas eu não posso usar o sorvete? É a mesma, né? O sorvete é essa equação, também pode ser usada, não tem aceleração, vai resolver os exercícios também sem problema. Já na direção vertical, como nós sabemos que a velocidade, conforme ele começa a descer, essa velocidade começa a aumentar, então eu sei que tem uma aceleração, e a aceleração é a gravidade local, então eu tenho na vertical movimento uniformemente variado. É uma aceleração diferente de zero, e a gente utiliza essa aceleração igual à gravidade local. Geralmente é 10, mas eu já encontrei exercício que pede para usar 9,8 ou coisa parecida. Então essa velocidade vai ser variável. Quais equações nós podemos usar na vertical? Todas as equações que possuem aceleração. Então eu posso usar V igual a V0 mais AT, né? Que eu vou usar como VY, é a velocidade final quando ele chega ao solo. Velocidade inicial Y, como nós vimos lá no exercício que ele não tem a velocidade Y, olha aqui, quando ele vinha sobre a plataforma, a mesa, o que quer que seja, ele não tinha velocidade Y, ele só tinha X. Então, a velocidade Y não existe, a velocidade Y inicial não existe, então nas equações eu já posso eliminar ela. Tá? Então, a velocidade inicial Y, como não existe, eliminei, então eu posso usar VY, V0Y não tem, VY é igual a V0Y, mais G, que é a gravidade, vezes o tempo. Sorvetão também eu posso usar, ó. Sorvetão, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Usando para o lançamento horizontal, coloco na altura Y, altura final, inicial, V0 não tem o Y, ele tem X, mas não tem Y, gravidade T ao quadrado sobre 2. Diferente do lançamento oblíquo, nesse tipo de lançamento que a gente vai fazer agora, o corpo está descendo, então ele está a favor da gravidade, então a gente vai usar aqui mais. No lançamento oblíquo,
o corpo subia, né? Ele é lançado para cima. Então a gente usa a velocidade positiva e a aceleração negativa. Aqui não, os dois estão no mesmo sentido, então vai ficar mais. Essa equação aqui também, quando for fazer queda, então a gente considera que um corpo lá em certa altura, a altura é zero. Né? Mas ele está em altura como altura zero. Nós vamos calcular a altura que ele vai cair, a altura total. Então lá em cima é zero, a gente calcula quantos metros ele desceu para calcular a altura de lançamento. Então eu posso eliminar isso aqui também quando ele estiver caindo. Olha aí, então ficou. Para achar a altura de queda, altura igual gravidade t ao quadrado sobre 2. Posso simplificar a gravidade, que é 10 por 2, altura igual 5t ao quadrado. Posso usar desse jeito, nós já vimos na aula anterior. Outra equação que pode ser usada é Torricelli. Né? Torricelli, eu vou adaptar ela para o lançamento horizontal, então vai ficar Vy, que é a velocidade final, que ele chega ao solo, y. Velocidade inicial y, ele não tem, ele só tem x, mais 2 vezes a aceleração, que é a gravidade, vezes a altura da queda, que é o y, ou delta y. Tá? O exercício pode solicitar para calcular tempo de queda. Né? Então eu tenho duas opções aí para calcular esse tempo de queda. Eu posso calcular o tempo de queda. Se o exercício me der a velocidade, eu vou por v igual a v0 mais at. Se ele não der velocidade, mas der altura, eu vou pelo sorvetão. Tá aqui. Tá? Então como é que fica a primeira equação aí? Se tem velocidade, a velocidade que ele chega ao solo, a inicial y ele não tem, a gravidade é 10 e aqui vai estar o tempo de queda. Tá? O tempo de queda, então, vai ficar o Vy sobre a gravidade. Na verdade, para resolver isso aqui, eu não preciso nem de fórmula. Vamos imaginar o seguinte, um corpo em queda durante 5 segundos. Durante 5 segundos. Com que velocidade ele chega ao solo? Tá? Se o tempo é 5 segundos e a gravidade da Terra vale 10 metros por segundo a cada segundo, então isso indica que em 1 segundo a velocidade é 10, em 2 vai para 20, em 3, 30, 4, 40, em 5 segundos, 50. Né? Então, para achar o tempo de queda, se deu a velocidade, vamos imaginar que um corpo chega ao solo com velocidade 30. Quanto tempo ele ficou caindo? 3 segundos. Tá? Então, para achar o tempo de queda é muito simples. E o tempo de queda é igual ao tempo de subida. É a mesma coisa, o mesmo tipo de cálculo que a gente faz. Agora, se o exercício der a altura que ele foi abandonado, eu vou usar o sorvetão. Então, eu corto aqui a altura inicial, tá? Eu imagino que ele lá na altura ele está zero e ele vai percorrer toda uma distância até chegar ao solo, daí eu calculo a altura. Então, a altura eu vou encontrar, inicial eu elimino, a velocidade y também não tem, né? Ele está vindo só na horizontal, ele não tem y, então v0y vezes t desaparece, gravidade é 10, tempo de queda ao quadrado sobre 2. Sim, se eu vou dar uma melhorada nessa equação, eu posso calcular a altura ou tempo de queda desse jeito. Ó. Y, que é a altura, é igual a 5t ao quadrado. Se eu vou isolar o tempo de queda, eu sei que o tempo de queda vai ser a altura, raiz da altura dividido por 5. Tá? Tranquilo? Já foi visto, mas vamos ver novamente. Se pedir a altura, né? Na outra eu falei sobre tempo de queda, que eu usei essa equação, e ela serve tanto para o tempo de queda como serve para a altura. Né? Então, se pedir a altura da queda, eu tenho duas opções, sorvetão ou Torricelli. Tá? Então, o sorvetão, como nos anteriores, corto a altura, a posição inicial, corto a velocidade inicial, que não tem, sobra altura igual gt ao quadrado sobre 2. Posso simplificar a gravidade, que é 10 por 2, altura igual a 5t ao quadrado. E se for usando Torricelli, não tem velocidade y inicial, porque ele vem na horizontal e depois começa a cair. Tá? Então vai ficar Vy ao quadrado igual 2 vezes 10, que é a gravidade, então vai ficar 20 ΔY. Se eu quero a altura, que é o ΔY vai ficar Vy ao quadrado, que é a velocidade com que ele chega ao solo, dividido por 2 vezes a gravidade, que se for a gravidade for 10, eu vou usar 2 vezes 10, 20 aqui no denominador. Uma observação importante que deve ser feita é a seguinte: quando você estiver resolvendo um exercício de lançamento horizontal, e o exercício perguntar para você assim, vamos imaginar que é um corpo que está caindo, ó, algumas posições está caindo, chegou aqui numa posição, não sei quanto tempo é, tá? Isso também não importa.
o exercício pergunta para vocês qual é a velocidade do corpo nessa posição, né? Você vai colocar a velocidade x, você vai colocar a velocidade y, qual delas você vai colocar? Tá? Isso é uma pergunta importante, interessante. Tá? Se ele perguntar sobre velocidade x, você coloca o valor. Se ele perguntar y, você coloca o valor. Mas se ele não falar se é x ou y, o que você vai fazer? Você vai ter que achar o x, que a inicial é a mesma do começo do exercício até o fim. Você vai ter que calcular o y, de acordo com o tempo que ele já caiu, e você vai ter que achar a resultante das duas, porque ele não pediu x nem y. Então, qual velocidade você vai colocar? A resultante entre x e y, e você faz aí usando Pitágoras. Olha lá então, se não pedir x nem y, só falar velocidade em determinado ponto, você vai achar a resultante, que é a resultante ao quadrado igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado, ok? Tá? Agora nós vamos resolver aí alguns exercícios, tá? E se for possível eu solicito também alguma tarefa. Vamos lá.